Boa noite a todos. Boa noite aos presentes aqui na Fraterna e aos que estão acompanhando a nossa transmissão também pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa maravilhosa que nos recebe com tanta alegria, com harmonia, com oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E antes que a gente comece, antes de mais nada, eu quero convidar todos a fecharem seus olhos, respirarem fundo, se conectar com essa energia de amor e de luz, desse ambiente que foi preparado muito antes da gente chegar para nos receber, e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome, aprendendo, nos desenvolvendo, para que possamos ser verdadeiros instrumentos de amor e de luz na nossa própria vida e na vida de todas as pessoas, pelos caminhos que trilharmos. Abençoada seja a nossa noite de hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus. Agora sim, vem o rostinho de vocês, direitinho. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Ai, que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem e voltem mais vezes. E eu vou dar uns recadinhos rapidinhos antes da gente receber a nossa palestrante. Então, a primeira coisa que eu quero contar para vocês, dia 21 de janeiro, este sábado, né, inclusive, teremos a entrega de roupas para moradores em situações de rua. Então, nós estamos arrecadando roupas, acessórios, calçados, e a gente está com uma grande necessidade, principalmente de qualquer acessório ou roupa do setor masculino. Estamos arrecadando também itens de higiene, sabonete, absorvente, fralda, para adulto inclusive. E caso você não tenha nada, já fez aquela limpa de ano novo na sua casa, não tem nada, a gente tem ainda a oportunidade de você comprar uma peça de roupa lá no nosso bazar e doar aqui. Deus se ajuda duas vezes. Olha que maravilha, ajuda a casa comprando a peça de roupa, que tem roupas excelentes em preços ótimos, e também ajuda a pessoa em situação de rua. Quem quiser, inclusive, acompanhar essa distribuição, pode entrar em contato conosco para qualquer outra informação que vocês precisarem também, através do nosso WhatsApp ou com qualquer trabalhador da casa. Dia 28 de janeiro, a gente vai ter também a entrega das cestas básicas para as famílias que estão atendidas pela Fraterna. Então, a gente também recebe doação de alimentos não perecíveis. E se quiserem também acompanhar essa distribuição, são todos muito bem-vindos. Vamos ter início no curso da doutrina espírita, a partir do dia 27 de fevereiro, às segundas-feiras, entre 20, 21 e 30. Vamos começar uma nova turma e vamos dar continuidade para quem já está fazendo, e todos são muito bem-vindos também. Não tem nenhum pré-requisito, pode vir, todos são bem-vindos. Não tem certeza se quer fazer, mas quer vir só para conhecer? Venha, 27 de fevereiro. 1º de março vai reiniciar evangelização infantil e mocidade às quartas-feiras, também aqui a partir das 20 horas. Então, a partir do dia 1º de março, quem quiser vir no salão, deixar as crianças a partir de qual idade, Ara, por favor, as crianças da evangelização? 4 aninhos. E também mocidade, e aí os pais ficam aqui no salão e as crianças ficam lá recebendo a mocidade, evangelização infantil também. Vamos começar no dia 1º. Lá embaixo nós temos bazar e livraria, tem livros em preço de sebo, tem livros novos, tem muita coisa legal. Quem não conhece lá embaixo vai lá visitar também. E estamos sempre precisando de voluntários para trabalhar nas diversas áreas da casa. Todos também são muito bem-vindos e tem várias coisas que podem ser feitas aqui. Quem precisar de maiores informações, temos através das redes sociais da Fraterna, @Sociedade Fraterna, e também no nosso WhatsApp, 3644-8610. Chega, falei tudo já. Vou ceder a palavra para a nossa querida Gisele Palhares, que já faz
palestra aqui para nós há muitos anos e que hoje vai abordar o tema morte. Seja bem-vinda, Gisele. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vim toda colorida falar sobre a morte. É a filha que me arrumou hoje. Gente, bom, muitos aqui já me conhecem, né? Eu venho frequentando essa casa aqui desde a barriga da minha mãe, Cecília Palhares. Quem não conhece a minha mãe conhece meu pai, Luiz Palhares. Acho que todo mundo conhece, né? O Palhares. Quem não conhece nenhum dos dois, estão conhecendo a minha agora. Bom, de vez em quando eu venho aqui fazer o evangelho, dia de domingo. Quem quiser participar do evangelho é bem legal. É um ambiente bem gostoso, onde a gente bate um papo, conversa, tá? Todos os domingos aí o pessoal divulga também, né? O evangelho. Então vamos lá. Por que eu escolhi o tema morte? Duas coisas aconteceram comigo nas últimas semanas e eu falei para o André, eu vou falar sobre a morte. A primeira coisa é que desencarnou um pai de um amigo meu e a gente fica um período de férias na casa que eu frequento, né? A gente para durante o final do ano, é uma casa bem pequenininha. O Rui conhece bastante, eu fui lá bastante. É sócio nosso, né? Eu voltava. E a gente para durante um período, mas o nosso trabalho principal da casa é a desobsessão de segunda-feira. Então tem essa comunicação espiritual e tal, e a gente faz esse trabalho. Bom, a casa estava em recesso, vamos usar essa palavra, recesso, e adentrou a minha casa uma entidade. E eu fiquei, né? Falei, meu Deus, e agora? Eu não consigo me comunicar, dar a comunicação e ao mesmo tempo doutrinar o espírito. Eu faço, né? Então eu sentei na cama, comecei a orar, mas aí não estava conseguindo, não estava saindo, a voz estava falha, eu só conseguia chorar, até que eu percebi quem era o espírito, que era um recém-desencarnado, pai de um amigo meu que eu tinha conversado naquele mesmo dia. Então eu comecei a conversar com ele mentalmente, né? Não permitia a comunicação, mas comecei a conversar com ele mentalmente. Mas eu percebi que ele não tinha medo, ele não estava triste assim, ele não estava chorando de tristeza, ele estava com raiva. E a raiva dele, o motivo da raiva dele era que ele não conseguia resposta das pessoas. Então ele estava dentro da casa dele, tentava conversar com a esposa e não conseguia, tentava conversar com o filho e não conseguia. E ali gerou uma revolta da parte dele, dizendo, pô, ninguém me responde, eu não era uma má pessoa. Por que ninguém está me respondendo? E aí eu comecei a conversar com ele mentalmente. E pedi, né, aos amigos da própria casa que eu costumo trabalhar, que pudessem socorrer, porque eu não tinha instrumento ali, né, para realizar esse trabalho. Não é porque a gente trabalha há anos e anos com desobsessão que a gente pode envolver, por exemplo, uma comunicação na própria casa, né? Tem que ter um preparo dentro do centro para a gente realizar esse trabalho. É um trabalho bastante sério. Então, eu já comecei a refletir sobre esse tema. Falei, vou falar mais ou menos sobre isso. Depois, e aí uma parte engraçada, eu sou terapeuta, né? Faço acupuntura, trabalho com acupuntura, com auriculocultura. E conversando com uma paciente minha, ela falou assim pra mim, você acha, menina, eu tô muito brava com meu filho. Eu falei, por quê? Porque ele estava discutindo com a mulher e falou pra mulher, tomara que você morra. E aí eu falei pra ele, olha, você pode desejar qualquer coisa pra ela, menos a morte. E aí eu comecei a rir, mas eu ria tanto, que eu não conseguia me controlar. E aí ela falou assim pra mim, você tá rindo de uma coisa tão séria. E eu comecei a pensar nas lições que eu já tinha visto sobre esse tema. E algumas pesquisas que nós já fizemos a respeito desse tema, e que me fizeram rir da situação. Que como é que você fala para uma pessoa
qualquer coisa a ela, menos a morte. Quer dizer, eu posso desejar que aquela pessoa seja infeliz para o resto da vida, que ela fique doente para o resto da vida, que ela perca tudo na vida dela, mas a morte eu não posso desejar. Né? Aonde que entra a coerência desse pensamento? E aí eu falei, poxa, eu vou falar para o André, vou falar sobre a morte, porque é um tabu da vida da gente, né? 99,9% das pessoas têm medo da morte. E quando não tem medo da morte, tem medo do desconhecido. Que essa é a realidade. Nós desconhecemos o que irá acontecer com a nossa morte. Né? Nós somos indivíduos, cada um vive uma situação diferente na vida, e a morte não é diferente. Cada um terá um processo de transformação de um corpo físico para um corpo somente espiritual. Ou nós somos corpo físico, perispiritual ou espiritual, mas a carne a gente sabe que perece. E aí eu acho engraçado porque quando a gente para pensar uns minutinhos, a gente pensa assim, o corpo físico, todos nós sabemos que vamos morrer, né? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E aí o corpo físico, ele é perecível, ele vai acabando aos poucos. E mesmo com o medo da morte, a gente, o que a gente faz com o corpo físico, na maioria das vezes? A gente vai matando ele mais depressa. Né? Através do quê? Através do cigarro, através do excesso de comida, através da bebida, através dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, porque isso também regenera o nosso corpo físico. Então, nós estamos acelerando o nosso processo de desencarne, de desligamento do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. Então, por que eu pergunto para vocês que a gente tem medo da morte? Tanto assim. É justamente através desse medo, vamos dizer assim, que a gente passa a cuidar um pouco de algumas outras coisas, de alguns outros aspectos da nossa vida. Então, isso ainda é necessário para cada um de nós. Como, por exemplo, quando a gente vai pegar um volante para dirigir um carro, nós temos ali regras primordiais para que a gente possa pegar o carro e sair na rua. Uma delas é não beba quando você vai dirigir. Por quê? Porque se você prejudica o seu raciocínio, o seu reflexo, você pode fazer alguma bobagem na rua, não contra você. Porque quando a gente faz contra nós mesmos, ainda é considerado uma coisa que não vai fazer mal a ninguém. Mas quando a gente sai na rua batendo nos outros lá, a gente está prejudicando a nós e aos outros, né? Isso não tem nada a ver com a morte, tá, gente? Porque a gente sabe, dentro do espiritismo, a gente conhece o processo de desencarne através do suicídio. Né? É considerado pior do que você cometer um homicídio propriamente. Né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando de imprudências, bater, atropelar alguém, prejudicar alguém ou bater o seu carro no poste lá, né? Não faça nada, não seja conscientemente da sua parte, quero bater nesse poste, vou me matar aqui. Mas você está cometendo um ato errado contra as outras pessoas, como para você mesmo, né? Então a gente tem regras para viver a vida. Todas as vezes que a gente for vivenciar as situações, a gente vai encontrar ali uma regra. São regras de leis do ser humano. Né? Até porque o espírito tem esse problema. Ele pode caminhar no meio de todo mundo e não vai prejudicar, vai conseguir prejudicar da mesma forma que a gente consegue, né? Mas são regras do ser humano. Mas a gente tem uma dificuldade de compreender as regras espirituais. Por quê? Porque são regras morais. Alguém já viu na lei uma regra moral? A gente fala assim, não matarás, não roubarás. Isso é uma obrigação, né, de cada um de nós. Mas é uma obrigação nossa aqui. A gente encontra na lei, por exemplo, lá no Código Civil, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo.
gente encontra essa regra? Não. Nós vamos encontrar essa regra no Evangelho, né? Lições que a gente pega lá da Bíblia, outras religiões, né? Utilizam Bíblia, utilizam o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então são regras de conduta, ou seja, são regras morais. Por que eu estou falando isso se a gente vai abordar um tema da morte? É porque nós precisamos levar em consideração as regras morais para que a gente tenha uma boa morte ou um bom desencarne. Todos que estão aqui nesta sala acreditam na reencarnação? Todos acreditam. Então nós precisamos o quê? Preservar a nossa própria condição moral, ou melhorar a nossa própria condição moral. Como que a gente faz isso? Primeiro, através da reencarnação. Segundo, depois, através da compreensão. Se a gente não compreende, a gente não consegue se modificar. E isso diz respeito ao nosso desencarne. Por quê? Quando a gente está aqui na Terra e nós somos novos ainda, a gente não pensa em morrer. Quem pensa, né? Faz aquelas loucuras, faz aqueles brinquedos que viram de ponta cabeça, aqueles elásticos que vão lá para o céu e voltam. Arrisca a vida, para gente que salta de paraquedas, que só de pensar eu já morri e já voltei no corpo. Porque eu morro de medo de altura, nem penso nem fazer uma loucura dessa. Então, mas tem pessoas que gostam, que fazem, sem medo do que pode acontecer. Porque são jovens e acreditam que não precisam se preocupar com isso, eu sou novo ainda. Né? Vou viver cada segundo da minha vida como se fosse o último. E aí a gente escolhe o jeito errado de viver cada dia como sendo o último, né? Daí chega um tempo que a gente... Meu pai usava muito essa frase, meu pai falava assim pra gente, o fulano de tal tá na hora de pegar no terço. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? E quando você vai envelhecendo, aí chega a hora de você cuidar do seu espírito, né? Cuidar da sua parte moral. Isso a gente fala aqui na Terra. Vamos pegar no terço e vamos rezar para a gente poder ter uma boa morte, né? Mas na teoria não é assim, porque o nosso espírito é eterno. Então, quando chega a hora lá de pegar no terço, de rezar, ou de procurar alguma ajuda espiritual, aí pode ser que seja um pouco tarde para a gente fazer certas coisas que a gente poderia ter feito antes. Né? Então, está aí a importância de vivermos cada segundo, e aí Emmanuel tem uma mensagem através do Chico, que fala mais ou menos assim, eu não achei a frase correta, mas ele fala mais ou menos assim, viver como se fosse morrer amanhã e morrer como quem vai viver eternamente. Porque nós vamos viver eternamente, a gente pode voltar para o nosso corpo, mas esse processo é sempre o mesmo, a gente volta para cá, para a Terra, volta para o plano espiritual, pode ir para outros planetas, pode conhecer outras coisas, né? E aí a gente costuma usar muito a teoria de que o Espiritismo foi quem trouxe as informações sobre a morte, sobre a eternidade da vida. Mas há 2000 anos antes de Cristo, nós tivemos contato com essas informações através de Gilgamesh, que era um filósofo que falava muito sobre a eternidade da vida, que acreditava piamente que a vida era eterna, apesar da ciência que provava que a vida do corpo acabava, se encerrava. Ele sempre acreditou que o corpo espiritual existia e que ele era eterno, né? Claro que ele acreditava, já porque ele tinha esse conhecimento, provavelmente um espírito que já tenha vindo de outro planeta, de outra evolução que não a nossa, há 2000 anos antes de Cristo, já nos colocar em contato com essa informação, daqueles que estavam vivendo na época. Depois veio Safo, que era uma poetisa, que viveu 550 anos antes de Cristo. E também
espírito seria eterno, a alma é eterna, né? E nós tivemos depois disso também vários filósofos da Índia antiga, né, onde falava-se muito que a morte não seria o fim, mas seria uma transformação do corpo, né, como se você estivesse fazendo ali uma transferência da parte física, da parte material para a parte espiritual. Então, tratava-se a morte como uma transformação, já naquela época, né? Na Índia, muito antes da vinda de Cristo. Aí depois veio Sócrates, veio Platão, veio Aristóteles, né? E tinham pensamentos parecidos a respeito da vida em si, né? E que falavam sobre a reencarnação sem usar a palavra reencarnação, porque eles diziam que o inconsciente trazia, no momento da concepção da vinda do espírito para a Terra, que havia uma memória, como dizendo que existia uma memória espiritual. Então, esses espíritos que vieram, já vinham em algum lugar, não me lembro onde, vieram do planeta Capela para nos fazer compreender de alguma forma esses indícios de que existia uma vida após a morte, existia a reencarnação, existia a eternidade da vida, né? E depois veio Jesus com todas aquelas parábolas que nem às vezes quando a gente lê o Boa Nova a gente se sente bastante inteligente hoje, né? Porque a gente percebia que os espíritos que rondavam ali, os espíritos encarnados que rondavam Jesus, que eram seus apóstolos, tinham uma dificuldade de compreender o que ele dizia. As pessoas acham que não, os discípulos compreendiam facilmente. Não, eles tinham as dificuldades dele na compreensão também. Mas, por que Jesus falava com eles então se existia essa dificuldade? Era porque eles tinham, apesar da incompreensão ainda, a confiança no que o Cristo dizia. Eles confiavam em Jesus, eles apostavam, né? A gente usando uma palavra bem moderna, eles apostavam de que Jesus estava falando a verdade. Então eles trouxeram, depois que Jesus foi crucificado e desencarnou, eles passaram a compreender um pouco melhor as coisas. Quando Jesus desencarna, a gente tem uma prova uma prova cabal de que a vida é eterna, de que existe uma vida após a morte, com a volta de Jesus. Jesus não voltou, não renasceu no mesmo corpo, como as pessoas costumam dizer. Jesus ressuscitou, Jesus se materializou para que os discípulos ali tivessem a certeza de que ele estava falando a verdade. Foi como se ele precisasse voltar e provar que a eternidade da vida existia. Então, o que a gente tira de conclusão de todas essas coisas que foram ditas e de que hoje tantos espíritas fazem palestras falando sobre as filosofias anteriores ao Cristo? Depois teve Buda. Buda também era um espírito que falava de amor, e veio antes de Cristo, falava do amor e falava da eternidade da vida. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? O medo que a gente tem, como eu disse no comecinho, é o medo do desconhecido. É daquilo que a gente ainda não consegue entender. Como que funciona? Muitas pessoas falam, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas cremarem o corpo, ao invés de enterrar, E aí muitas questões vêm a respeito da cremação, muitas questões vêm a respeito do suicídio, como que funciona, o que acontece depois da morte, de quem se suicidou, ou o que acontece quando a gente desencarna, vem alguém buscar a gente, alguém informa pra gente que a gente morreu. Muitas pessoas que têm interesse e não são espíritas, porque hoje a gente tem essa oportunidade de conversar sobre a eternidade da vida, a reencarnação,
sobre os karmas, né? As pessoas têm esse interesse, mesmo não acreditando em algumas coisas da doutrina. Meu marido, por exemplo, é católico e ele fala assim para mim: eu acredito na reencarnação. Aí a gente estava conversando com alguns amigos e falando sobre a reencarnação, e ele disse assim: mas quando é pai e filho assim, não pode reencarnar marido e mulher. Ou seja, ele ainda está preso na matéria, na sexualidade da matéria presente. Né? E isso não existe para o espírito. O sexo foi criado para procriar, para que existissem e gerassem outras vidas. Mas tinha que ser alguma coisa prazerosa para que as pessoas procriassem, né? E aí a nossa cabeça ficou tão presa na sexualidade que a gente se esqueceu de que o sexo é uma coisa normal e natural. E não é uma necessidade do corpo físico. É uma necessidade do espírito, porque ele precisa voltar, né? Então a gente fica parado nisso. E aí quando ele fala assim pra mim: não, mas quando o espírito é pai e filho, né? É um crime. Ou seja, ele ainda não compreendeu que nós podemos ser pais de qualquer espírito. Que nós podemos ser filhos de qualquer espírito. Né? E que não existe o sexo na espiritualidade. Nós podemos nascer homens, podemos nascer mulheres, podemos nascer o que nosso corpo ou que nossa evolução necessitar naquele momento. Quando a gente desvincula, né, a matéria do espírito, quando a gente desencarna, a gente se desliga, a gente não vira anjo, como muitas pessoas acreditam, né? Aquela pessoa morreu, batia na mulher, batia nos filhos, mas morreu, coitado. Claro, a gente tem que orar pelos nossos irmãos, mas com a consciência de que se nós somos maus na matéria, no desencarne continuaremos com a mesma personalidade. Né? Por isso, a necessidade de compreendermos o nosso processo evolutivo. Que é justamente quando a gente compreende o processo evolutivo que a gente vai compreender a morte, ou a morte carnal, ou o desencarne, ou o desenlace, ou outras palavras que a gente pode utilizar como quisermos. Mas nós precisamos nos conscientizar de que a morte do nosso corpo físico é algo normal. Desejar a morte de alguém, por exemplo, que esteja doente, rezar para que aquela pessoa seja perdoada por Deus, porque a gente não sabe o que cada um de nós precisa viver. Ninguém sabe o que vai viver daqui para o final dessa encarnação. Então, às vezes, o espírito precisa ficar lá anos e anos sofrendo na carne, internado, ligado aos aparelhos e coisa e tal. Mas nós temos a possibilidade de pedir a Jesus, pedir a Deus na nossa sã consciência a misericórdia daquela pessoa. A misericórdia de Deus. Porque ela existe. Nós vivenciamos a cada encarnação a misericórdia de Deus. Porque imagine que a gente vá vir numa única encarnação pagar tudo aquilo que a gente deve. Nós pagamos aí suaves prestações e aí saímos normalmente, né, contam os espíritos que a gente sai normalmente devendo mais do que a gente veio. Né? Então a gente precisa se conscientizar disso. Que o Senhor tem misericórdia por nós. Que a gente pode sim pedir o alívio de um sofrimento. Nós não precisamos, por exemplo, sentir uma dor de cabeça a vida inteira sem tomar um medicamento acreditando que esse é o nosso karma. Isso não existe. E tem pessoas que acreditam nisso. Então, essa possibilidade é nula. A gente tem uma dor de cabeça e nós temos a possibilidade de curar essa dor. Então, vamos utilizar essa possibilidade. Pode ser alguma coisa que a gente precisa enfrentar. Então, nós vamos enfrentar uma vida inteira, mas não deixar de se medicar por conta disso. Né? Ou, por exemplo, descobri
descobri que eu tenho uma doença grave, um câncer, e uma médium me disse que eu tenho que enfrentar isso até a morte. Bom, existe a mediunidade e existe Deus. Né? Deus é quem sabe que cada um de nós precisa enfrentar e vai enfrentar. Então nós temos que ter essa consciência. A mediunidade ela deve ser usada para coisas úteis, né? Na vida dos espíritos, na vida das pessoas que estão sofrendo aqui na Terra. Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e a pessoa diz: nossa, era o que eu precisava ouvir. Muita gente já escutou isso. E não é uma mediunidade consciente. Às vezes você está ali, você está conversando com a pessoa, vem ali um sopro, faz, e a gente vai lá e fala, e a pessoa precisava ouvir isso. Então nós estamos auxiliando alguém, sem cobrar nada, porque isso foi nos dado gratuitamente. Então a gente precisa também prestar esse trabalho gratuitamente, porque a mediunidade também pode acabar. Então nós precisamos ficar atentos aos dons que nos foram dados e que a gente possa também utilizar de forma gratuita. Quando a gente, então, pensa no desencarne, nós pensamos lá no final da vida. O que é o final da vida? 80, 90 anos, 100 anos, né? Quem vive muito aqui na Terra vive aí por volta dos 100 anos. Então nós imaginamos que nós vamos viver pelo menos 80 anos, vamos colocar assim, cuidando da saúde, bebendo bastante água, viu gente? Hidratar, né? Se hidratar é a parte mais importante. Cuidando do nosso corpo porque ele é um veículo que nos foi emprestado. Então essa história de meu corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, isso também não existe. O corpo foi emprestado a gente precisa cuidar dele, porque se a gente não cuida, a gente precisa pagar depois. É uma dívida que a gente adquire. Então vamos cuidar do corpo. Quando a gente passa lá alguns anos e percebe que está chegando lá próximo do fim da vida, que a gente pensar, que a gente começar a fazer uma análise a respeito de tudo que viveu, nós vamos conseguir saber mais ou menos, se a gente tiver essa consciência espiritual, vamos saber mais ou menos o que vai acontecer com a gente. Antigamente a gente tinha a religião católica, que é bem antiga, que dizia: você vai morrer, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você fica eternamente no purgatório. Eram essas três opções que a gente tinha. Então muita gente, né, cuidava ali das coisas que fazia, porque tinha esse medo de ir para o inferno e queimar no fogo do inferno, ou então ficar no purgatório. Meu Deus, como é o purgatório? Quem pode me dizer como é o purgatório? O que eu vou ficar fazendo ali? Vou ficar ocioso, né? Não vou fazer nada, vou ficar ali. Veio a religião protestante, que hoje a gente chama de religião evangélica, que hoje tem vários segmentos, como também o espiritismo também tem alguns segmentos diferentes e tal. E aí diz assim para a pessoa: olha, você vai morrer, você vai dormir até o juízo final, que é onde você vai se encontrar com Jesus. Você vai dizer: olha, você foi absolvido dos erros que você cometeu, alguma coisa nesse sentido. E a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, mas quando é esse juízo final? Como será essa reunião que eu vou ter com Deus, né? Como que funciona tudo isso? Inclusive nos trabalhos mediúnicos a gente costuma se deparar com muitas entidades que vêm e falam assim: nossa, quanto tempo faz que eu estou dormindo? Né? Então a gente sente pena, porque é um tempo que a gente perde. Mas aí a gente pensa que na Terra também a gente tem muito tempo dormindo. A gente perde muito tempo dormindo. E normalmente a gente está dormindo de olho aberto, porque nós não corremos atrás do prejuízo das outras encarnações.
Espiritismo veio facilitar, não facilitar a nossa vida, talvez dificulte a nossa vida, né? Talvez nos cause um problema maior do que a gente tinha, mas veio facilitar a nossa mudança. Porque ele diz assim, olha, não adianta você fugir da sua responsabilidade, não adianta você não cuidar do seu corpo, não adianta você desejar o mal de alguém, não adianta você viver sem a prática do bem, a caridade, o amor ao próximo, não adianta. Nada disso adianta, porque uma hora essa conta vai chegar. Eu não sei vocês são mães, eu sou mãe de 2 crianças, uma vai fazer 18 anos. Quase um tempo. E aí, eu duvido que uma mãe nunca chegou para a filha, eu, no meu caso, na minha filha, e chegou e falou assim, olha, o que eu te ensino com amor, a vida ensina sempre. Ou escutou da mãe alguma vez, né? E é exatamente isso. Aqui na doutrina espírita, a gente vê palestrantes falando assim, o que você não aprender por amor, você aprende na dor. Não é assim? Porque isso advém do Pai, que é bondoso, que é amoroso, que nos dá diversas chances de viver e fazer o que for correto. Mas, e aí eu tenho visto assim, muita gente falando na internet sobre o livre-arbítrio como sendo liberdade, sendo a mesma coisa. Liberdade não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é uma... Como é que eu vou explicar? É uma ferramenta que o espírita, vamos dizer assim, né, usa para poder errar. Eu tenho meu livre-arbítrio, hoje eu não tenho condições morais de fazer o que é correto. Eu não consigo fazer isso aqui. A liberdade diz respeito a outras coisas. E eu digo para vocês que existe uma só liberdade, que é a da consciência. É a única liberdade que a gente tem de fato. Ou não tem. Porque por tudo que a gente faz, por tudo que a gente vive na Terra, a única coisa que irá nos cobrar de verdade é a nossa própria consciência. Não existe essa coisa de que Jesus vai vir, vai conversar com a gente, ou de que algum espírito tem um caderno gigantesco e vai dizer, olha, você errou nisso, você errou naquilo, você errou naquilo outro. A nossa própria consciência vai dizer. Eu li um livro do irmão X, que era irmão X, não, irmão Jacó. Não sei se era o mesmo espírito, não me lembro desse fato. Fala isso no prefácio, mas eu não me lembro agora. Mas eu lembro que o livro se chama Voltei. Não sei se vocês já leram, tiveram a oportunidade, escrito pelo Chico. É a história assim não, é um relato desse espírito, que era um espírito muito colaborador do Chico, né? O Chico estava encarnado. Ele desencarnou, antes dele desencarnar, ele falou assim, Chico, eu quero fazer um contrato com você. Quando eu voltar para a espiritualidade, eu vou me encontrar com você e vou relatar como foi o meu desencarne. Então, é um livro fantástico. Quem puder, leia. É um livro fininho. Dá para ler assim. Se a gente trabalhar fora, dá para a gente ler uma semana. Se a gente tem filho, bebê, assim, dá para a gente ler uma semana. Quando estiver dormindo, vai lá e lê. E ele é um livro muito legal que todo mundo devia ler. Porque esse espírito acreditava que ele era um bom espírito. Que ele era um bom espírita, vamos dizer assim, né? Que ele fazia as coisas corretas, ele praticava a caridade, ele fazia... tinha muita solidariedade com o próprio Chico. Ele ajudou muitas vezes o Chico financeiramente com as obras que o Chico realizava, né? E esse espírito, na hora do desencarne, ele se sentiu meio perdido. Porque ele viu e ele relata a passagem pelo umbral, como se
estivesse passando por uma ponte e a consciência dele dizendo: será que eu mereço passar direto por aqui e não ficar no umbral? Porque eu fiz tal coisa, eu fiz, se cobrando daquilo que ele havia errado. Então, a cobrança que existe é a nossa consciência. Se existem espíritos ainda que não têm o conhecimento, a compreensão com relação à doutrina, à eternidade da vida, à reencarnação, o objetivo de se viver, que é justamente purificar o espírito, porque pode demorar muitos e muitos milhões de anos. Mas a gente tem esse objetivo que a gente vai cumprir, que é o de purificar o espírito. A felicidade nos aguarda lá na frente, quando a gente purificar o espírito e conseguir purificar. E ali, se a gente não tem essa consciência, esse conhecimento, nós estamos perdidos. Então a nossa consciência vai nos cobrar de muito pouco, de coisas corriqueiras. Matei alguém. Desejei mal para minha mãe. Não fui uma filha bacana, não fui uma mãe legal. Coisas básicas. Quando o espírito começa a se conscientizar das coisas, ele se cobra mais. E assim sucessivamente. Quando você tem lá um colegial e vai arrumar um trabalho, você vai arrumar um trabalho a partir do que você conhece. Quando você faz uma faculdade, você vai subir um degrau e vai, a partir do que você conheceu, naquele momento você vai desenvolver o seu trabalho. Quando você faz uma pós-graduação, uma especialização, você vai crescendo conforme o seu conhecimento. A vida também é assim. E a morte também é assim. Nós sabemos as ferramentas que temos para uma boa morte. Quais são as ferramentas? Qual é a principal ferramenta para uma boa morte? Alguém quer dizer? Bom, eu digo então, porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, não dá, né? Então eu vou falar. É uma boa vida. Morre bem quem soube viver bem. Então aqueles que estão preocupados com a morte precisam começar a se preocupar com a vida. Com o que está fazendo nos dias que lhes são dados. E eu não falo nem da terceira pessoa, estou falando comigo mesmo. Todos os dias a gente precisa olhar no espelho e dizer: o que é que eu estou fazendo para ter uma boa morte? Porque eu tenho certeza que eu vou me desligar do corpo. Para onde eu vou? Com quem eu vou me encontrar do outro lado? Vou me encontrar um parente querido, alguém que vai me socorrer daquele momento de confusão mental? Ou eu vou me encontrar com o meu obsessor? Com aquele que me ajudou a fazer maldades, com aquele que me incentivou a fazer coisas ruins? A escolha é nossa. E quando a gente, por exemplo, e aí a gente entra num outro campo, nós vivemos praticamente 2 anos e meio, 3 anos apavorados por conta de uma pandemia. Por que nós ficamos apavorados? Porque diziam que a gente ia morrer, todo mundo. Basicamente isso. Basicamente foi isso. Nós achávamos que ia acabar tudo e que muita gente ia morrer. E morreu muita gente. E acabou a vida para elas que se desligaram do corpo físico, ou a vida continuou como tem que ser por todos nós. Então a gente precisa considerar que a morte faz parte da vida, desta encarnação. O nosso corpo físico vai ficar, o nosso espírito vai permanecer vivo.
E não pensem vocês que existe muita diferença entre o desencarne aqui no plano material e o desencarne espiritual. É algo bem próximo. A diferença é que lá a gente sabe quando a gente vai reencarnar. Mas quando a gente reencarna, a gente morre momentaneamente para a nossa vida espiritual. Existe todo um preparo para a volta do nosso espírito na matéria, mas a gente morre. Então é importante que a gente tenha essa compreensão. Porque quando a gente compreende a morte ou a perda de alguém, porque a gente tem o costume de dizer, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um irmão, perdi. E a gente tem também o pensamento dentro da doutrina de que ninguém é de ninguém. Uma mãe que foi mãe nessa encarnação pode ser filha na outra encarnação, pode ser neta, pode ser esse vínculo, esse laço familiar que a gente cria por amor. E nós estaremos sempre ali juntos. Olha como Deus é bom. Mesmo que a gente não mereça essa alegria, a gente sempre tem pessoas queridas à nossa volta. A gente sempre vai ter alguém que vai contra tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Mas Ele nos permite que nós tenhamos contato com pessoas amorosas, que a gente ama e que nos ama, para que a gente possa ter esse alívio. Então, o que nós podemos tirar de toda essa lição refletida? Através do Livro dos Espíritos tem lá, no capítulo 5 fala, sobre a preocupação com a morte nas questões 941 e 942. Que nós nos preocupamos com a morte em dado momento da vida e que muitas pessoas desistem até de acreditar em Deus. Porque a gente não, tem pessoas que normalizam a morte. Eu sou uma dessas pessoas, podem até achar meio esquisito, mas para mim a morte é uma consequência da vida. E por mais que a gente sinta saudade, a gente não pode se sentir injustiçado. Porque é Deus quem sabe o momento que cada um vai se desligar do corpo. Tem espíritos, por exemplo, que precisam nascer, enfrentar alguma dificuldade e desencarnar. Por quê? Porque aquele espírito ficou devendo aquele tempo. Mas nós não estamos em condições espirituais, evolutivas, de compreender o que é que aquele espírito precisava passar. Mas nós precisamos confiar em Deus, acima de todas as coisas. Confiar de que nós não precisamos saber. Um dia, lá na frente, mediante uma evolução espiritual, que a gente ainda não tem, a gente vai poder saber disso tudo. Mas por enquanto nós estamos ainda na parte em que a gente precisa confiar de que nada acontece sem que haja necessidade. E aí eu vou contar só uma história rapidinho. Eu ia ler um texto, mas eu não vou ler. Vou contar essa história que é muito legal. Não sei se vocês já escutaram, uma história que o Divaldo contou em uma das palestras dele e eu acho muito legal. Chegou um senhor lá na espiritualidade e ele estava lá preso, com as duas pernas enficadas assim no umbral. E ele falava assim: e agora? Será que eu vou ficar aqui muito tempo? Será que eu vou... O que vai acontecer comigo? E aí ele se lembrou, por algum motivo, que existia a oração. Então lá, apareceu lá um anjo na frente dele, e começou a orar. E o anjo disse assim para ele: olha, eu não posso te socorrer. Você está aí onde você está, mas eu só posso socorrer você se você fez alguma coisa de bom. Aí, eu não fiz. Você não ajudou os seus parentes, seus amigos? Não ajudei nenhum. Nenhum velhinho você ajudou a atravessar? Não gosto de velho. Nunca gostei. Nenhuma criança você socorreu de alguma forma? Não. Eu detesto criança. Mas você dizer que foi sozinho, nunca fez nada? Não, nunca fiz. Aí o anjo falou: olha, então infelizmente vou precisar ir embora. Porque como que eu vou socorrer você? Você não fez nada de bom.
Quando o anjo virou as costas para subir, ele disse assim: opa, peraí, me lembrei de alguma coisa aqui. Aí voltou o anjo para trás, aí ele olhou para o anjo e disse assim: quando eu era vivo, eu gostava muito de andar a cavalo. E aí um dia eu estava andando a cavalo e avistei uma teia de aranha. E aí eu vi que o cavalo ia pisar com tudo na aranha, então eu puxei o cavalo e eu salvei a aranha. Aí o anjo olhou para ele e disse assim: mas uma aranha? Você salvou uma aranha e você quer que eu tire você de onde você está? E ele disse assim: ué, mas não é o ser? Eu salvei a aranha. Daí o anjo, né, foi aceitado: tá bom, vai, eu vou te ajudar. Então desceu na frente do homem uma teia. E ele se agarrou naquela teia com muita força, percebeu que era um fio bem resistente e começou a subir naquela teia. Só que ele percebeu que ficou muito difícil dele subir. Quando ele olhou para baixo, ele viu um monte de espíritos se agarrando naquela teia. Aí ele virou e disse assim: não, pode soltar a minha teia. Essa teia é minha, fui eu que ajudei. Então a teia é minha. Naquele momento, a teia desapareceu e ele voltou para ele, de novo, no mesmo lugar que ele estava. Então o anjo olhou para ele e disse assim: você realmente não gosta de ajudar ninguém. Então, esse é um ensinamento simples, é uma mensagem simples, mas que serve para todos nós. Na possibilidade de ajudar alguém, agarre com unhas e dentes, que é a nossa garantia de uma boa morte, de um bom desencarne, de um bom retorno para a espiritualidade. E outra coisa importante, gente, que eu queria falar em tempo: doem órgão, porque é uma das coisas que mais ajuda o espírito quando ele volta para a pátria espiritual. Não tem nada a ver da gente tirar o olho, por exemplo, e chegar lá, o espírito está sem olho. Não existe isso, né? Mesmo porque as pessoas deficientes, quando desencarnam, percebem que o corpo espiritual está inteiro novamente. Então a gente precisa dessa ação para ajudar as pessoas que estão aqui encarnadas aí. Tá bom? Um abraço no coração de todos. Desculpa por eu ter falado demais. E eu espero voltar em breve, viu, André? Pode me chamar. Sim. Não falei metade do que eu escrevi, mas eu puder. Posso sim. Vamos encerrar então este bate-papo, essa conversa, mentalizando a figura do Mestre Jesus, trazendo até nós aquele rosto angelical, aquela bondade peculiar, infinita, a humildade, a paz que os livros nos trazem a sua imagem. E mentalizando Jesus, vamos pensar em tudo aquilo que os nossos olhos veem aqui na Terra. Pedindo sim a ajuda dele, dos amigos espirituais, dos trabalhadores de sua seara, para que abençoem a nossa encarnação presente, agradecendo a saúde ou a falta dela, agradecendo a nossa visão ou a falta, agradecendo os braços que nos proporcionam trabalho ou a falta deles, agradecendo as nossas pernas, os nossos pés que nos sustentam ou a falta, agradecendo a toda a natureza perfeita, com as flores coloridas, os perfumes. Agradecemos o sacrifício dos nossos irmãos que estão na condição de animal,
Agradecemos a fruta, o legume, a verdura, o arroz e o feijão. Tudo provém do nosso Criador. Agradecemos a luz que a prece nos proporciona. E conhecendo as vibrações, podemos também dividir essas energias com os nossos irmãos que estão cegos do coração, que estão tristes, angustiados, perdidos, incompreendidos ou incompreensivos. Irmãos de toda sorte, nós pedimos a todos eles que o Senhor tenha misericórdia e piedade. Se estiverem encarnados, que possam eles encontrar um caminho melhor a seguir. Se desencarnados estiverem, possam receber visitas maravilhosas daqueles que vão lhes curar a vida. Pedimos, Senhor, a todo o nosso planeta, a todos os países. Pedimos a cada um daqueles que estão dirigindo e fazendo a representação do povo. Pedimos ao povo, a todos os que compreendem a vida, aqueles que ainda não compreenderam nem a vida, nem a morte. E pedimos, Senhor, que tenha muita energia positiva para nos enviar do amor, para que a gente possa caminhar de acordo com os seus ensinamentos. Assim nós encerramos os trabalhos desta noite com muita gratidão aos amigos trabalhadores desta casa e esperamos novas oportunidades de uma palavra, de um abraço amigo e de tudo que precisarem de nós. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecida a Gisele, obrigada, Gisele. Agradecida a presença de todos. Você que nos acompanha no Instagram e vocês também aqui presentes, se foram tocados por essa palestra, se ela trouxe coisas boas, reflexões, conhecimentos, ensinamentos, ela vai ficar disponível na nossa página, então você pode encaminhar para o maior número de pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. E desejamos a todos que voltem para os seus lares em harmonia, que levem essa boa energia ao longo do finalzinho dessa semana para onde vocês estiverem. Mais uma vez agradecendo a presença de todos. Muito obrigada. E até semana que vem com transmissão ao vivo e até amanhã com palestra presencial de novo. Obrigada a todos. Tenho certeza que vivo encerrar o vídeo.